Fala galera, tudo bem? Treinador João Borel falando. Hoje a ideia do vídeo é abordar um conceito muito importante no que tange o processo de treinamento, que é o princípio metodológico da propensão. Propensão nada mais é do que você entender que em cada sessão de treinamento você tem um ou até mesmo mais do que um objetivo e você, como mediador do processo, consiga criar um ambiente favorável para que o seu objetivo tenha uma repetição sistemática em cada exercício. Ou seja, você precisa de forma qualitativa, e aí são os tópicos que eu gostaria de entrar, fazer com que o seu objetivo se repita em uma grande quantidade de vezes. E em um primeiro momento pode parecer fácil, mas não é quando se parte de uma perspectiva do jogo, né? E o jogo nós sabemos que ele é imprevisível, nós não conseguimos controlar a ordem cronológica de acontecimento. Então, o entendimento das características do jogo se torna necessário para entendermos o princípio da propensão. Poxa, como que eu consigo gerar propensão no meu treinamento pensando na aquisição, somatização e interiorização dos meus conceitos de jogo, das minhas ideias de jogo? Primeiro que eu parto de duas premissas, né? Todo o processo de treinamento ele precisa girar em torno da intenção prévia do nosso jogar, ou seja, o que nós pretendemos fazer como equipe, e aí eu estou falando dos referenciais coletivos, e principalmente do indivíduo que joga o jogo. Qual jogador nós queremos formar, qual jogador nós pretendemos formar, respeitando a sua individualidade como ser que carrega consigo experiências vivenciadas. E essas duas premissas são importantes, porque todo o processo vai girar em torno delas. Para que eu consiga gerar propensão em um processo de treino, mais precisamente em um exercício, é necessário que se tenha um planejamento da configuração inicial dos exercícios. Ou seja, quando eu me refiro à configuração inicial, eu estou me referindo a espaço de campo, a regras de jogo, até mesmo a inserção de objetos ou a retirada de objetos. Tudo isso faz com que você consiga manipular um ambiente, modelar um ambiente para que o seu objetivo tenha uma repetição sistemática. Relação numérica de jogadores, da inferioridade, da superioridade, enfim. E essa configuração inicial, a priori, ela é importante porque ela vai condicionar com que os seus objetivos sejam operacionalizados por parte dos atletas. Porém, eu posso ter um exercício que condiciona muito o objetivo que eu quero, mas somente o exercício, somente a configuração inicial, ela não vai me garantir de forma fidedigna que exista uma propensão. Porque além da configuração inicial, além do exercício como condicionante, é necessário que se tenha um mediador no processo. E aí entra a questão do treinador, da intervenção pontual, do feedback, das palavras-chave que são utilizadas. Eu posso ter um exercício em um determinado ambiente e ele não ter propensão porque o treinador não sabe fazer intervenções. E o mesmo exercício em um outro ambiente com o treinador que faz intervenções corretas, aquele ambiente vai ter propensão. Porque a intervenção do treinador é fundamental. Quando eu falo de intervenção, eu falo sim do treinador, muitas das vezes, não dar a resposta, mas talvez guiar até a resposta. De forma interacionista, construir a resposta com o atleta, né? E essa intervenção pontual, ela vai muito no sentido do treinador, ele muitas das vezes ser expressivo na sua comunicação, né? Uma coisa é o treinador ele passar um treino e ficar de braços cruzados apenas olhando, outra coisa é o treinador ele passar o treino, passar o exercício e de forma expressiva comunicar as palavras-chave e as palavras-chave se conectarem com o objetivo. Então, não basta apenas configuração inicial ou somente a intervenção. A conexão entre configuração inicial e intervenção fará com que o seu exercício tenha uma propensão daquilo que você perspectiva ser o ideal, né? E dentro disso entender que cada exercício pede um tipo de intensidade, mas nós não podemos abrir mão da intensidade máxima. E aí eu estou falando de uma intensidade máxima relativa, porque vocês tendem a concordar comigo que em um exercício de, por exemplo, 3 contra 1, onde o objetivo
é a manutenção da posse de bola. É um exercício que eu quero que os meus atletas tenham intensidade, mas uma intensidade máxima relativa ao exercício, porque o nível de complexidade ele não está tão alto como se esse exercício de 3 contra 1 fosse transportado para um exercício de 8 contra 8 mais 2. A complexidade de um 8 contra 8 mais 2 e de um 3 contra 1 ela é muito maior no que tange a manutenção da posse de bola. As ações dos jogadores que estão com posse de bola elas terão um nível de dificuldade maior do que uma situação de 3 contra 1. E não quer dizer que no 8 contra 8 mais 2 ou no 3 contra 1 eu não tenha que realmente estimular os meus atletas a terem intensidade, porque é uma intensidade máxima relativa. É uma intensidade máxima relativa, é uma intensidade qualitativa. Quando eu falo de intensidade, eu não estou falando somente da parte física. Eu não estou falando, na verdade, da parte física. Eu estou falando de uma intensidade que vai além da parte física, porque essa parte física ela tem que ser contextual com as nossas concepções de jogo, né? Então eu estou falando de uma intensidade mental, de uma concentração, de uma intenção, de uma criação de estado de jogo no indivíduo que joga o jogo. Então isso é muito importante. E a propensão ela é fundamental para que se exista uma aquisição, uma somatização e principalmente uma interiorização de conceitos. Se não existir propensão na sua sessão de treinamento, eu digo que talvez você esteja muito distante daquilo que você considera ser o ideal. Por isso que é importante ter uma intenção prévia, que nada mais é do que as suas concepções de jogo, a sua ideia de jogo, mas essa intenção prévia ela fica em um mundo abstrato enquanto ela não for operacionalizada no treinamento. Por isso que os atletas precisam vivenciar essas ideias e principalmente precisam dar respostas que você não imaginava. Eu vejo que a definição de modelo de jogo em uma perspectiva de criação de comportamento ela fica muito distante daquilo que eu acredito. Eu vejo que ao invés de criarmos padrões comportamentais dos nossos atletas, nós temos que criar percepções circunstanciais, porque o jogo ele é circunstancial. E a partir do momento que você melhora o jogador que joga o jogo, você melhora o jogo que você quer jogar. Isso faz com que você saia da caixinha, saia de uma perspectiva de protocolo, de norma e de regras e entre para a imprevisibilidade que é o jogo. O ambiente caótico que é o jogo, a volatilidade que é o jogo. Então eu não posso ficar preso em uma caixinha de regras, de ações e essas regras elas são elas fazem com que o nosso atleta seja um robô dentro do jogo. Não, nós temos que criar percepções para que o atleta consiga perceber, consiga interpretar, consiga decidir, consiga agir de uma forma eficaz que me proporcione uma solução do problema, porque o jogo ele é conectado com diversas situações, problemas. Então o atleta precisa resolver essas situações. É óbvio que existirá uma ideia, existirá um norte, só que o aqui e o agora sempre será do atleta. Valeu.